Destaque Rural Notícias. Olá, amigos da Destaque Rural. A partir de agora, então, vamos trazer aí as informações do dia da economia, né? E também como é que se comportou a Bolsa de Valores e o dólar nesta terça-feira, hoje, dia 2 de julho de 2019. Começamos, então, hoje com a informação que saiu do IBGE, que é a produção industrial, o chamado produção industrial mensal. Esse é o dado, né? Produção física. E olha, os dados mostram um recuo de 0,2% na passagem mensal, né, que foi de abril para maio deste ano. A queda veio depois de uma alta de 0,3% de abril em comparação com março. Em um ano, né, comparando com maio do ano passado, 2018, a produção industrial teve alta, apresentou alta de 7,1%, e depois de três quedas, 3,9% em abril e 6,2% em março. No acumulado do ano, queda de 0,7%. No acumulado de 12 meses, não tem variação na produção industrial. E a explicação, então, em relação ao porquê que depois de duas quedas veio essa alta aí no mês, né, em relação ao ano passado, porque em maio de 2018 aconteceu a greve dos caminhoneiros, né, que abalou bastante aí vários setores da economia, entre eles a produção industrial, naturalmente. Também hoje foi divulgado os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, mostrando a venda de veículos automotores com alta de 13,45% no primeiro semestre do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo então a FenaBrave, 1.919.047 unidades foram licenciadas de janeiro a junho, ante 1.691.532 unidades no mesmo período de 2018. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse ontem ainda, falando sobre o texto do Acordo de Livre Comércio assinado entre Mercosul e União Europeia, chamou esse acordo de confortável e de acordo com o que o Brasil e a agricultura brasileira queriam. Então, segundo a ministra da Agricultura, né, o acordo é positivo e é bom, então, para o país e principalmente para o setor agropecuário. Olha só as palavras dela, ela diz que o texto ficou interessante, acho que conseguimos vencer a barreira que tínhamos, o texto ficou muito confortável para aquilo que o Brasil e a agricultura brasileira queriam, disse então Tereza Cristina. Vamos falar sobre petróleo agora. A produção nacional de petróleo no país em maio chegou a 2.731 barris por dia, superando um recorde anterior de dezembro de 2016. De 2,73 milhões. O dado foi divulgado hoje pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse resultado é 4,9% a produção de abril e em 4,7% a produção de maio do ano passado maior, né? Além disso, também, já que já falamos do petróleo, o petróleo como commodity, sabe que o Brasil tem o petróleo como o segundo maior produto exportado pelo país, né? E os preços do petróleo caíram mais de 4% nessa terça-feira, depois que a OPEP e os seus aliados, incluindo a Rússia, terem concordado com a prorrogação de um acordo para cortes de oferta até março do ano que vem, à medida que dados fracos de manufatura geraram em investidores preocupações de que uma economia global em desaceleração possa prejudicar a demanda por petróleo. Os contratos futuros do petróleo Brent recuaram 2 dólares e 66 centes, 4,1%, fechando a 62 dólares e 40 centes o barril. Então o petróleo, né, que é o segundo produto mais exportado pelo país. Vamos agora falar sobre reforma da Previdência. Olha, as negociações em torno da reforma da Previdência chegam então aos momentos finais. A proposta tem aí grandes chances de ser votada, iniciar pelo menos a votação, né, a partir de amanhã, quarta-feira, na comissão especial onde está tramitando. Essa informação foi repassada pela Reuters, através dela, né, para as fontes, né, que conversaram com a Reuters. A leitura da complementação de voto do relator Samuel Moreira deve ocorrer ainda hoje, está ocorrendo, aliás, né, neste momento, e há um acordo, segundo uma das fontes ouvidas, para que não haja apresentação de destaque de emendas na comissão especial por parte de partidos favoráveis à proposta. A oposição já protocolou 9 deles. Depois de 2 adiamentos, né, no cronograma original e 4 sessões de debates entre os parlamentares, então Samuel Moreira está apresentando a sua complementação então do voto para a proposta de emenda constitucional. Ela vai ser apreciada pelos membros de comissão especial, como eu disse já, né, tem essa perspectiva de ser na quarta-feira. Essa leitura do texto com ajustes
ela ocorre depois de várias tratativas que foram inclusive frustradas, né, de reincluir estados e municípios à proposta. Depois de terminada a reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e governadores e líderes partidários, não se chegou a um acordo e ainda continua essa questão. O relator da reforma, Samuel Moreira, disse que talvez o melhor seja deixar para o plenário da Câmara o debate sobre incluir estados e municípios nas novas regras de aposentadoria. Bom, então esse assunto aí foi um dos que mais impactaram na Bolsa de Valores e no dólar hoje, né? A gente vê aí a Bolsa no início do dia, ela até estava na dúvida se subia, se caía ali o índice, depois ela engatou uma queda à espera justamente, né, da leitura desse relatório. Daí por volta do meio-dia foi dito que o relatório começaria a ser lido então às 4 horas da tarde, e aí o resultado foi que o índice Bovespa fechou em queda hoje, pressionado por essa questão e também por alguns blue chips ligados a commodities da Petrobras. Como eu falei agora há pouco, né, teve essa queda expressiva aí do preço do petróleo. O índice refletiu as preocupações com a possibilidade de rebelião, né, do PSL, falando um pouco de política aí que envolve também, que impacta também na Bolsa de Valores, com 22 deputados pensando em rejeitar a reforma ou apoiar destaques de outros partidos para alterar o texto. As bolsas norte-americanas foram buscar uma alta nas últimas horas do pregão, em meio ao otimismo com o avanço nas negociações de um acordo comercial entre Estados Unidos e China. O índice então caiu 0,72% no fechamento a 100.605 pontos. E o dólar comercial teve alta de 0,3%, R$ 3,8537 na compra, R$ 3,855 na venda. O dólar futuro, que vence em agosto, fica estável a R$ 3,853. Essas informações então de economia de hoje para o Destaque Rural Notícias. Até amanhã. Destaque Rural Notícias.